Boa tarde, Helena. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado para falar connosco. É um prazer falar consigo. A Helena é um gosto também, é um privilégio aqui da minha parte. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. A Helena é, entre muitas coisas, professora, autora e, mais recentemente, coordenadora da Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável. A sua candidatura foi aceita em tempo recorde, muitos parabéns. No que consiste este projeto, exatamente? É um projeto, de facto, que tem como objetivo ações múltiplas que vão desde a investigação à formação, à intervenção direta nas comunidades, nas escolas, nas empresas, para promover a paz, a felicidade pública e a sustentabilidade. E o pressuposto é de que as cátedras são projetos das universidades, que a Unesco aprova ou não, de acordo com aqueles que são os objetivos e os projetos envolvidos, e que devem ser, sobretudo, centros de conexão que agregam e constroem uma rede de escolas, de fundações, de outras universidades, de centros de investigação, para aí fora, que depois facilitem e promovam estes objetivos, que neste caso, e obviamente porque se trata da Unesco, tem uma dimensão muito forte ligada à educação e ligada à paz e ao bem-estar. E, portanto, está aberta a entidades que venham ter consigo para colaborações? Absolutamente, a ideia é mesmo essa. Por um lado, apoiando projetos que vão surgindo, por exemplo, apoiamos 2 projetos de materiais pedagógicos que foram criados para trabalhar nas escolas e que têm como objetivo criar dinâmicas e jogos que promovem a paz e a felicidade nas crianças e nos adolescentes. Por outro lado, apoiamos um projeto, da Academia da Gulbenkian de Ciência, que dá formação na área do bem-estar e da paz a professores, educadores e outras pessoas da comunidade. Mas também iniciamos os nossos próprios projetos, portanto estamos, por exemplo, neste momento, ou fazemos parte de um consórcio internacional que avalia todos os anos o nível de esperança das pessoas em vários países. Neste momento temos cerca de 13 países já neste consórcio, temos projetos, por exemplo, um encontro mensal que é o Partilhar a Paz, em que neste momento de forma remota, até antes da pandemia fazíamos presencialmente, agora estamos a fazer à distância, e que convida as pessoas a juntarem-se a nós 1h30 por mês para conhecerem projetos que estão a ser concretizados. Por exemplo, tivemos recentemente a apresentação de práticas de meditação transcendental nas escolas, e estamos a fazer a avaliação científica do impacto desse projeto. Ou, num outro caso, lançámos um projeto com um centro Unesco da Índia de promoção da bondade e apresentámos no Partilhar a Paz os projetos que várias escolas em Portugal estão a fazer para levar o tema da bondade para o dia-a-dia das suas escolas, para o seu cotidiano, e, portanto, criar uma consciência, uma atenção e práticas e atitudes relacionais que se debrucem sobre a questão da bondade. Temos uma formação que tem estado a ser apoiada por câmaras municipais só para professores, quer dizer, não é só para professores, é maioritariamente para professores, mas têm estado psicólogos escolares, já estiveram encarregados de educação presentes. É um curso sobre educação positiva, que tem como subtítulo da ciência à prática do bem-estar e da paz. É um curso creditado e no qual nós neste momento já formámos mais de 100 professores só do Concelho de Cascais. Vamos iniciar na próxima semana um grupo grande de professores ligado com o apoio da Câmara Municipal de Alcobaça, e queremos chegar a milhares de professores com este curso, com o objetivo precisamente de dar ferramentas psicológicas aos professores para serem resilientes,
para saberem o que é que podem fazer pela sua saúde mental e pela sua felicidade individual, mas depois também pela felicidade, como é que promovem a felicidade dos seus alunos. O curso oferece um manual, e o manual é um curso detalhado de práticas de promoção do bem-estar para depois realizarem com os alunos nas salas de aula. E, portanto, formamos os professores para eles perceberem como é que aplicam a si mesmos estas dimensões do bem-estar, da felicidade e da paz, e depois ficam com o manual que vão implementando, e nós acompanhamos, supervisionamos as práticas e a aplicação do manual nas escolas, depois até graciosamente. Deste grupo, por exemplo, reunimos uma vez por mês todos os mais de 100 professores que já foram formados, e todos os meses trabalhamos as questões da prática, como é que anda o nosso bem-estar, o que é que andamos a fazer que funciona, como é que está a nossa saúde mental, se estamos a cuidar da nossa saúde física, das nossas relações. E, portanto, damos a ciência, os fundamentos científicos, sempre numa perspectiva de utilidade, sempre numa perspectiva de promoção e de prevenção, no momento em que sabemos as questões da doença mental são cada vez mais importantes, e na escola em particular são prementes. E Helena, um pouco sobre isso, e se calhar tentando simplificar para quem não conhece o seu trabalho a nível da psicologia positiva, se nos definisse primeiro o que é e depois porque é que é importante nos dias de hoje. Muito obrigada pela pergunta, Sofia. Bom, a psicologia positiva é um movimento científico que emergiu dentro da psicologia. Eu sou psicóloga de formação, e que tem como objetivo estudar as pessoas no seu melhor, estudar o lado virtuoso dos seres humanos, seja do ponto de vista mais individual, seja do ponto de vista mais coletivo. Porquê isto? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial a psicologia virou-se sobretudo para estudar as patologias, por razões óbvias, para dar resposta a todo o sofrimento que emergiu desde traumas, experiências traumáticas pós-guerra, até crianças perderam as famílias, quem passou pelos campos de concentração, enfim. E, portanto, trabalhou sobretudo, identificou, estudou e tentou encontrar soluções maioritariamente para os problemas humanos, para as limitações, para as patologias, para as disfuncionalidades. E no final dos anos 90, começou-se a sentir a necessidade de investigar o lado luminoso da vida, não negligenciando a importância destes contributos do foco e da resposta aos problemas psicológicos dos seres humanos. De alguma maneira foi perceptível que era essencial também estudarmos, e quando as pessoas são resilientes, por exemplo, ou quando são generosas, ou de que maneira é que usam o sentido do humor como estratégia para viver vidas com mais qualidade. Portanto, é um movimento que neste momento está em todo o mundo. Eu tive o privilégio de fazer parte com o meu colega e esposo, o meu falecido esposo Luís Miguel Neto, sermos os pioneiros em Portugal nesta área e fazermos parte desde o início do grupo que a nível mundial criou a Associação Internacional de Psicologia Positiva, e onde estão os maiores investigadores nesta área, e estão de todo o mundo, da África ao Canadá, e nesse sentido aquilo que temos vindo a estudar é a dimensão virtuosa, é pensar, seja a nível organizacional, de gestão de pessoas, por exemplo, como é que se promove a compaixão nas organizações, o que é uma organização compassiva, como é que uma estrutura organizacional, uma empresa, por exemplo, lida com o sofrimento dos seus trabalhadores, quando alguém, por exemplo, um trabalhador perde um ente querido, ou quando tem alguém com uma doença grave, ou quando tem um filho que não consegue ter sucesso escolar, ou todas as razões que levam ao sofrimento, inclusivamente como é que lida com situações de desemprego, se tiver que despedir empregados, por exemplo. Há formas compassivas e não compassivas de o fazer. Então, este movimento tem levado para a educação, e aí se fala de educação positiva, para a saúde, há um movimento de saúde positiva,
há neste momento direito positivo na economia, portanto deixou de ser um movimento estritamente dentro da psicologia, foi aí que se iniciou, mas neste momento alastrou inúmeras áreas científicas, e por exemplo há uma economia da felicidade. Porquê a economia da felicidade? Porque a psicologia positiva, precisamente porque estuda o que leva as pessoas a estarem mais felizes, a serem mais harmoniosas, equilibradas, a contribuírem mais para o bem comum, de alguma maneira numa perspectiva de humanização da nossa maneira de estar no mundo, foi precisamente tocando outras áreas científicas que levaram esta ideia de pensar a felicidade, que é no fundo uma outra forma de dizer psicologia positiva, é a ciência da felicidade, levaram-na para os seus domínios. Portanto, neste momento é uma área que já não é só da psicologia, que está em inúmeros contextos e que no fundo tem uma dimensão fundamental que é a da aplicação. Para que é que serve nós sabermos o que é que leva as pessoas a estarem mais felizes? Por exemplo, um dos resultados que a ciência nos mostra é que as relações interpessoais são o coração da felicidade dos seres humanos. Então, como é que levamos para as empresas, para as escolas, dimensões da felicidade que ajudem as pessoas a aprenderem a relacionar-se e a relacionar-se saudavelmente e a perceber que o centro da vida humana são as relações. Por exemplo, uma das coisas que nos preocupa no trabalho da educação é que muitos de nós vamos reconhecendo que não somos preparados para a relação com os outros. De que forma é que a escola hoje pode mitigar esta fragilidade e pôr no centro, enfim, ou pelo menos também ser vocacionada não apenas para a dimensão académica, para a preparação para uma vida profissional ativa e de qualidade, mas para além disso, como é que pode usar a ciência da psicologia positiva e tudo o que sabemos sobre o que é fundamental para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde mental, para o nosso florescimento enquanto seres humanos, e passar a ter isso como um elemento central do processo formativo e da educação das novas gerações. E aí, diga uma coisa, quando fala que as relações são essenciais, era isso, então olhando para o ensino enfim, no passado, é essa grande mudança que devemos tentar preparar, tanto na escola como em casa. Eu sei que a Helena fala muito de bens relacionais, estamos a falar disso, estamos a falar de preparar para ser um ser em comunidade, é isso? Estamos a falar dessa preparação. O que é um bem relacional? Um bem relacional é uma relação em que é a relação em si que é a fonte de felicidade, ou seja, não é uma relação instrumental que é utilizada para atingir um fim, não tem nada de instrumentalidade. É uma relação em que a outra pessoa, a identidade da outra pessoa importa, quem o outro é. Eu não troco a minha amiga a Ana Paula por outra pessoa qualquer, não é? Portanto, aquela identidade é fundamental, em que as motivações são fulcrais. Quais são as motivações para eu estar na relação? É, se quisermos, o lado afetivo das relações humanas, respeitador e dignificador. E esta é claramente uma área onde está a emergir cada vez mais ciência e teoria. Eu sou uma académica, portanto, a fundamentação teórica é sempre fundamental, enquanto professora universitária e investigadora, mas esse processo de investigação tem-nos levado a sermos mais capazes de ter propostas de intervenção para a promoção de relações interpessoais de qualidade. Nós sabemos, tal como é a relação com o outro, uma relação saudável, equilibrada, dignificadora, que é a fonte de felicidade. Também sabemos que a maior toxicidade e a maior doença mental emerge das circunstâncias das relações ou da ausência delas, por exemplo, da solidão, como agora estamos a viver nesta consequência da pandemia. Mas para além dos bens relacionais, há uma perspectiva que se lhe soma e que tem a ver
com um tipo de felicidade, que é a felicidade eudaimónica, a palavra é grega, é aristotélica. O Aristóteles dizia que a felicidade era, o caminho da felicidade vinha pela amizade, portanto as tais relações recíprocas e não instrumentais com os outros, mas vinha também pelo pôr em prática das nossas virtudes, trazendo-as para o bem comum, portanto pô-las a render, se quisermos, para a contribuição coletiva. E, portanto, a outra dimensão importante, que obviamente está interligada com os bens relacionais e que está debaixo deste chapéu da felicidade eudaimónica, é ajudarmos as pessoas e os alunos e os professores e os encarregados de educação, o pessoal de apoio educativo a saber quando é que está no seu melhor, quais são as suas maiores forças de caráter, as suas maiores competências e capacidades, e depois saber como usá-las dentro das instituições onde essas pessoas, com essas virtudes, estão presentes. Não faz muito sentido, por exemplo, eu ser muito virtuoso se viver sozinho, não é? Se não puser essas virtudes a render. Se o melhor de mim não servir para nada, do ponto de vista da relação com os outros. Então, obviamente que é importante para mim também fazer todo o processo de desenvolvimento e de autoconhecimento, que é outra tendência que estamos a ver hoje e que vai tocando, nomeadamente, os professores, cada vez mais preocupados, atentos ao seu próprio processo evolutivo, à sua elevação enquanto seres humanos e enquanto profissionais. E a estas dimensões junta-se uma outra que é a emergência de uma certa necessidade de paragem. Para eu ser capaz, por exemplo, de ter uma relação harmoniosa com alguém, eu preciso de estar bem comigo, de encontrar o meu próprio equilíbrio, a minha harmonia, a minha serenidade, a minha paz, e pacificado, por exemplo, serei muito mais capaz de negociar perante uma situação de divergência, em vez de entrar em conflito, evitar respostas de agressividade, e portanto tudo isto é a construção da paz. E é a construção da paz, quer numa perspectiva mais, se quisermos, numa perspectiva de uma paz negativa, que é evitarmos o conflito, vivermos com mais harmonia, integrarmos melhor as nossas diferenças, sermos mais inclusivos, celebrarmos até as diferenças dos outros e o que elas trazem para a nossa vida, e ao mesmo tempo a paz positiva, que é não apenas a ausência de conflito ou a sua prevenção, seria pouco para uma dimensão tão grande como a paz, mas que é a promoção da felicidade pública, portanto a felicidade enquanto uma experiência coletiva e de igualdade. Há muita desigualdade na felicidade no mundo, enquanto constituição e construção de sistemas humanos que sejam justos, igualitários, sustentáveis, que respeitem a casa comum. Portanto, eu diria que temos muitas tendências, enfim, que vão cada vez mais confluindo neste reconhecimento de que precisamos de mudar a escola, a forma de gerir empresas, a forma de estarmos em família, de vivermos em comunidade, sempre com o objetivo participativo, sempre com o objetivo de relembrarmos que só faz sentido eu encontrar o meu bem-estar e a minha felicidade, se de facto isso for um caminho para ajudar outros também na construção da felicidade deles. E já agora, Helena, quando fala tanto na escola como em empresas, às vezes Portugal é acusado de ser um bocadinho hierárquico, não é? De termos uma cultura. Como é que a psicologia positiva pode nos ajudar, tendo em consideração a nossa cultura, não é? O que tem sido o passado e que muita gente se queixa. Também vejo hoje a juventude ou muitas empresas a debruçarem sobre salvar o mundo, portanto parece que parece haver um sentido, parece que estamos aí nesse sentido, é verdade? São duas perguntas. Eu diria que sim, eu diria que sim. Estamos mais conscientes desta interdependência, estamos mais conscientes de que, ainda que o modelo neocapitalista tenha de facto
trazido melhorias na qualidade de vida material que seriam impensáveis já há 2 gerações atrás, e portanto houve muita coisa, e há muita coisa que temos que celebrar a partir da perspectiva do modelo capitalista que temos, mas fomos também percebendo que este modelo foi matando e silenciando dimensões fundamentais, desde a dimensão espiritual, e por exemplo eu querer-me melhorar como ser humano é uma dimensão espiritual, ela está integrada na dimensão espiritual. Fomos matando as relações, é muito fácil hoje nós, e preferimos muitas vezes ficar no nosso conforto, por exemplo, a fazer zapping na televisão, do que ir sair para ir ao cinema ou ao teatro com alguém. E portanto, foi-nos facilitar de alguma maneira os processos de centração individualista, a perspectiva competitiva, negando a visão e a importância da cooperação e da coordenação entre nós, e portanto houve um conjunto de dimensões que foram consequentes também deste modelo de economia que temos hoje e que retiraram e foram de alguma maneira desfazendo um tecido social fundamental que se suportava nas relações, na interajuda, no sermos capazes de criar projetos conjuntos, não estritamente com o objetivo de lucro, mas com o objetivo de melhoria da sociedade e dos contextos e das comunidades onde nos movemos. E esse movimento é um movimento que eu acho que é muito claro, que pode vir de algumas periferias e, portanto, temos muitos grupos a criarem outros modelos de trabalho, outros modelos de relação, outros modelos de gestão, outros modelos de educação. E, portanto, estamos a ver mesmo em Portugal escolas alternativas a surgirem, por exemplo, ou de novo com o contacto com a natureza, onde estas questões de aprender a viver em civilidade e em liberdade estão muitas vezes também presentes, onde valores humanistas se enquadram de forma tão clara. E, portanto, há aqui um voltar a algumas coisas que perdemos, um sentido de comunidade, ao central das relações. Por exemplo, nós trabalhamos com um economista italiano, Luigi Bruni, que é para mim uma figura muito, muito importante do pensamento económico atual. Ele foi nomeado pelo Papa Francisco para ser o responsável pelos aspectos científicos de um projeto que o Papa quis desenvolver, chama-se Economia de Francisco de Assis, e que neste momento começou por juntar 2.000 jovens que foram selecionados de todo o mundo, fazerem parte deste movimento, e o movimento é repensar o modelo económico, repensar a forma como gerimos escolas, empresas, como educamos, por aí fora. E é um movimento com uma dimensão muito rica e muito interessante neste momento, e, por exemplo, ele é docente da pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada, que eu coordeno no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e é nosso docente já há vários anos. Nós já temos o curso, faz este ano 10 anos, portanto 10 edições do curso, e o que ele trouxe de tema este ano, que foi há 15 dias, a sua aula, que abrimos sempre ao público, portanto quem quiser pode assistir, seja remotamente, foi no caso dele, ou por exemplo amanhã, com um especialista de educação que vem da Dinamarca, educação positiva e bem-estar e jornalismo positivo. Vai ser uma aula presencial no auditório do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Ajuda, e portanto abrimos sempre ao público, porque é uma riqueza ter estes investigadores e temos todo o gosto em partilhar a ciência, em pô-la ao serviço. Mas uma das coisas, o tema que o Luigi trouxe este ano, que é aliás o tema deste movimento alternativo pela economia criado pelo Papa Francisco, foi a felicidade das plantas.
E a felicidade das plantas, porquê? Porque através dos biólogos, dos especialistas em ecologia, etc., este grupo de economistas está a perceber que o modelo de gestão que tivemos sempre na mente foi um modelo centrado no modelo na vida animal, e que temos muito a aprender com as plantas e com a sua capacidade de fertilizarem o solo umas para as outras, por exemplo, de conseguirem sobreviver apesar de não se poderem mover, não saírem do mesmo sítio, apesar de se moverem muito, não é? Portanto, a fotografia lenta mostra-nos os movimentos das plantas, que são extraordinários, inclusivamente a aprendizagem que elas fazem, enfim, um conjunto de dimensões que está agora a ser levada para nos ajudar a repensar as questões da sustentabilidade. Nós não temos planeta B e, portanto, passamos a poder olhar para nós não como animais que se movem, mas como animais que estão fixos, como plantas que estão fixas. E, portanto, são apenas exemplos de modelos dos quais sou testemunha e que faço parte, que trazem visões inovadoras, que reformulam, desconstroem a nossa forma de pensar a educação, a gestão, as empresas, etc. E aí, Helena, então, olhando para o que tem vivido e mesmo do que falava, de ver modelos alternativos que têm nascido e como o exemplo que acabou de dar, como é que vê o futuro da educação no mundo? É a proliferação de modelos alternativos? Perguntava-lhe isso um bocadinho no geral e para o nosso país. Onde é que acha, se quiser dar exemplos, de onde é que vão vir ou de onde vê as coisas mais interessantes a acontecerem hoje? Excelente questão. Bom, para já deste movimento da educação positiva, que aquilo que nos vem dizer é que nós, se cuidarmos da saúde mental e física das pessoas e as ensinarmos desde cedo no processo educativo a serem capazes de serem, não apenas de cuidar de si, de saber como ser resilientes perante as adversidades, de terem a capacidade de encontrar a sua própria harmonia, e de como é que, por exemplo, as emoções positivas são fundamentais na proteção dessa saúde mental, na promoção de uma experiências de bem-estar, ou estudando o propósito de vida e ajudando os professores até a reavivarem o propósito que muitos deles tiveram quando escolheram a educação como caminho profissional, e que às vezes estão perdidos ou estão desalentados e precisam desse reforço, de voltar a lembrar porque é que é importante, porque é que eles são tão fundamentais. Portanto, este movimento convida a perceber que, inclusivamente, a investigação confirma que se eu estiver com níveis de bem-estar mais elevados, estiver mais feliz, mais saudável e mais harmonioso, o meu sucesso escolar só tem a ganhar com isso e, portanto, não é pôr de lado a formação académica, não é isso, é em simultâneo com a formação académica e com aquilo que faz todo o sentido em termos de aprendizagens da literacia, das múltiplas literacias, fazer em simultâneo todo este trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de aprendizagem e fundamentação científica de uma maneira de viver com qualidade. Saber como é que se vive uma vida que vale a pena ser vivida. E este é... Diga. Posso interrompê-la, desculpe. E como é que isso se desenvolve? É as escolas, é os pais em casa, é com atividades, é com questões, é com brinquedos, é o quê? É isso tudo. Portanto, neste momento, e em Portugal, temos desde enfim, a formação para professores que há pouco falei, acreditada, e portanto que está aberta a todos aqueles que estão interessados em aprender. Diga? Não, partilharemos os links onde podem aceder. Excelente, ótimo. Por outro lado, há, como disse há pouco, cada vez mais projetos na área da construção de material pedagógico, que também serve, por exemplo, na área
do conhecimento das virtudes, como eu há pouco dizia. Pode dar exemplos e nomes. Sim. Temos um grupo de antigas alunas que criaram um movimento na área da educação e que são um exemplo excelente também através de materiais, de jogos didáticos que construíram e de práticas formativas que levam para as salas de aula, que são um exemplo de como pôr em prática. Como é que aprendemos desta maneira de estar? Há escolas, como o Colégio Sá de Miranda, em Lisboa, todo ele vocacionado, são 2 antigos alunos também da Psicologia Positiva, que fizeram mestrados nesta área connosco e que são donos da escola, a Carme e o Zé Oliveira, que construíram toda uma escola com base nesta filosofia, e portanto os alunos aprendem desde cedo quais são os seus superpoderes, como é que os põem em prática na promoção da paz, na promoção do seu próprio bem-estar, como é que os levam para casa e que, por exemplo, aí trazem os pais, para os pais também serem agentes ativos deste processo. Temos projetos, nomeadamente doutoramentos, da Ressurreição Monge, por exemplo, que criou todo um programa com base nas forças e virtudes de caráter e durante um ano trabalhou com crianças do primeiro ciclo para desenvolver 24 forças e virtudes de caráter ao longo do ano, que levou estas crianças também a levarem para as suas casas outras maneiras de estarem, de se relacionarem. Por exemplo, a perceber a importância da justiça e como é que a punham em prática, ou da transcendência, do autocontrole, do amor pela aprendizagem, que são exemplos destas 24 forças, que é um modelo teórico que temos vindo a trabalhar. Portanto, pode ser pela investigação aplicada, portanto, ir para as escolas, fazer coisas e estudar que impacto é que isto tem. Pode ser, está a ser através de materiais pedagógicos, por exemplo, o jogo Unhu é um jogo também que faz parte de uma academia Gulbenkian de Ciência, também de uma antiga aluna nossa da Psicologia Positiva, que desenvolveu um conjunto de cartões extraordinariamente bem pensados, de uma beleza também estética muito apelativa, e que trabalham quer a dimensão mais intraindividual, quer a dimensão relacional, quer a dimensão de impacto a nível coletivo. Portanto, materiais pedagógicos, a construção deste tipo de materiais. Estamos agora a tentar com a Câmara Municipal de Lisboa também um outro jogo que foi criado para trabalhar nas escolas a dimensão emocional, espiritual, integrando, por exemplo, aspectos ligados com as práticas contemplativas, meditativas, com as práticas de yoga, enfim. E, portanto, relembrando que temos corpo, espírito e não apenas cabeça, não é? Que é muitas vezes aquilo que a escola, que interessa sobretudo à escola. Temos a possibilidade de fazer parcerias com projetos internacionais e ir fazendo esta aplicação. Por exemplo, o manual que eu há pouco referi, que nós oferecemos aos professores do programa de Educação Positiva, é um manual que foi traduzido por uma ONG que trabalha connosco, em Interviver, pelo António Reca de Sousa, e que tem como objetivo, precisamente, trazer um programa já feito pela professora Ilona Bonniwell e por uma colega, a Lucy Ryan, que está a ser implementado em vários países do mundo, que nós traduzimos e adaptamos para a população portuguesa, de maneira a que os professores possam levar para as salas de aula um programa completo, com aulas, os materiais todos, instrumentos para se avaliarem, para se conhecerem. Portanto, neste momento há muita coisa a acontecer. E agora, tinha uma amiga que me perguntava, quando sabia que eu ia falar consigo, quando o filho está com uma grande birra em casa, quando tudo está, toda a gente já está um pouco nervosa, como é que aí se pode utilizar a psicologia positiva num momento de crise aguda? Pronto, a primeira coisa são os adultos.
Como é que o adulto se acalma? Não é possível pedir a uma criança, como tantas vezes os adultos fazem, que se acalme ou deixa de gritar ou para fazer a birra e eu estar descontrolado. É um contrassenso, é um paradoxo. Nós somos os maiores influentes dos estados emocionais das crianças pequenas e, portanto, se elas nos sentirem tensas também é mais difícil estarem serenas e, portanto, a primeira coisa é o próprio adulto parar, às vezes até fazer coisas tão simples como a respiração lenta e profunda, abdominal, meia dúzia de vezes, reenquadrar os seus pensamentos, portanto, o que é que eu estou a pensar neste momento? Estou a pensar coisas que me ajudam ou coisas que complicam a minha vida e a do meu filho. E ser modelo explícito da estratégia que vai usar para se acalmar. Ou seja, dizer estamos os dois nervosos, eu vou respirar fundo e vou fechar os olhos ou vou pôr uma música e vamos tentar, queres comigo, tentar respirar e pensarmos nas coisas boas que vamos fazer a seguir juntos. Já trabalhei com famílias, portanto a minha formação de base é psicoterapia e portanto durante muitos anos trabalhei em contexto clínico, nomeadamente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Tínhamos serviço aberto ao público, gratuito, aberto à comunidade. Serviço esse que continua, não continua gratuito, mas continua com outros colegas que lá estão. Mas durante muitos anos trabalhei com famílias nesta dimensão clínica. Construímos em conjunto muitas vezes soluções que são aparentemente muito simples. Por exemplo, construir em família um sinal de stop que está acessível no sítio onde vamos buscar, para nos lembrar uns aos outros, naquele momento precisamos de parar. Já houve famílias que foram comprar narizes de palhaço e que vão buscar e põem para se lembrar que querem pôr uma moldura diferente daquela situação, que não querem estar zangados, que querem brincar, desconstruir, se quisermos, aquele momento, para que ele não ganhe dimensões excessivas, que levam muitas vezes a conflitos desnecessários. Já vi uma mãe com 5 filhos que tinha acabado de se divorciar e que passou a sentar-se em posição de lótus em cima da mesa da sala, quando o caos à roda, e que fez, por exemplo, com que o filho mais novo, que tinha na altura 2 anos e tal, passado algumas semanas, em vez de fazer birra, quando estava a sentir que ia começar a ficar muito... sentava-se no sofá em posição de lótus a respirar. Tinha aprendido com a mãe que aquilo funcionava, que resultava. Portanto, a minha primeira solução é: adultos, o que é que vocês estão a fazer para lidar com as vossas próprias emoções negativas? E como é que podem olhar para elas naturalmente reconhecendo-as e respeitando-as? Eu tenho direito à zanga, à frustração, e fazer isso também com os filhos, não é? Portanto, tens direito a estar zangado, não é negligenciar a emoção que está a ser vivida, mas é dizer o que é que podes fazer com essa zanga. Eu também estou zangada e decido fazer com esta zanga isto assim, assim, para nós resolvermos isto da melhor maneira. E, portanto, não é fazer de conta que a criança não tem aquela emoção negativa ou dizer-lhe que tem que a parar, porque isso na nossa cultura é qualquer coisa que fazemos com muita frequência. Vá, pronto, limpa lá as lágrimas. E muitas vezes passa uma mensagem de facto de desrespeito da experiência emocional que está a ser vivida. Precisamos de validar primeiro. Valido a emoção, digo, acho que estás muito zangado neste momento e eu também estou um bocadinho zangada. Então, sabes o que é que eu vou fazer para lidar com a minha zanga? Como eu não quero fazer coisas que depois não gosto de ter feito, escolho fazer isto. Escolho sentar-me a respirar, ou cantar uma canção, ou rir. Nós na minha família tínhamos uma prática que era construirmos uma caixa de abraços e, portanto, um fim de semana entretivemos a arranjar uma caixa que era uma caixa de sapatos, com uma ranhura, enfim, uma caixa onde preenchemos vários papelinhos, toda a família colaborou, os filhotes, nós pais, e cada um de nós escreveu 3 ou 4 maneiras
de dar abraços. E pode-se dar abraços aos saltos, de costas, ao urso, a comer bolachas, a gargalhar. E pusemos os papelinhos todos lá para dentro. E a partir daí aquela caixa passou a ser o que nós íamos buscar de recurso quando estávamos a começar a zangar-nos. E alguém ia buscar a caixa, tirávamos um dos papelinhos e dávamos o abraço que saía. Nunca sabíamos se ia ser o salto ou... quando estavam a chatear, era assim que... Para nos lembrarmos que gostávamos uns dos outros, que era mais importante a nossa relação do que o que quer que fosse que naquele momento nos estava a chatear e a incomodar. E ficou na nossa família um abraço que se chamava Aperta a Tarraxa, que ainda hoje damos, e até a cadela já se junta e salta para nós quando nos juntamos para nos apertarmos e atarracharmos. Foi o abraço que acabou por ficar como símbolo de proximidade na família. Não, parabéns, muitos parabéns aí pela inovação. E já agora, para a última questão, dizia-lhe também, então, no trabalho, quando achamos que estamos numa relação que não é muito boa, e hoje, e também a pandemia, não é? Fala-se da grande, enfim, da Great Resignation, não é? E que as pessoas estão todas a procurar outros modelos. Como é que nós, no trabalho, também fomentamos relações mais positivas, que nos façam, se calhar, ser melhores profissionais e mais felizes também? De duas maneiras, que têm que ser em diálogo. Por um lado, pelas lideranças. Por exemplo, nós temos neste momento a decorrer um curso que eu sou coordenadora científica na minha faculdade sobre liderança positiva e empática, e estamos exatamente a trabalhar com líderes, nomeadamente gestores de pessoas, por exemplo, que querem aprender outras maneiras de liderar as suas pessoas com muito mais humanidade, com mais compaixão, com mais empatia, numa liderança que é mais uma liderança a Nelson Mandela do que a Hitler, com formas de liderança que são cada vez mais convites à participação, à voz, ao respeito, à compreensão, à escuta. E há cada vez mais, se virmos até a investigação na área da liderança ou as notícias sobre liderança que vão saindo nas revistas e nos sites ligadas, por exemplo, à gestão de recursos humanos, que é a minha área no ISCSP, a área em que eu trabalho, percebemos que a liderança também está a mudar e está a ser muito influenciada por este movimento da psicologia positiva. Investir em formas de liderança que não sejam tóxicas, que não sejam autoritárias, num momento da história em que as nossas relações são rizomáticas, não são em formato de árvore, ou seja, o rizoma são as plantas que se desenvolvem e crescem horizontalmente, criando nós umas com as outras e depois espalhando-se. Por exemplo, a internet é um rizoma. A relva é um rizoma, nós não sabemos onde é que começa e onde é que acaba, não é? A árvore, se quisermos cortar uma árvore, sabemos onde é que vamos para deitar abaixo, não é? Onde é que é o início, onde é que é o fim. No rizoma não, todos estamos ao mesmo nível, todos temos voz e estamos a caminhar cada vez mais para a procura de práticas em que, inclusivamente, as empresas estão a deixar de ser tão verticais, os líderes estão a perceber que se tiverem empregados felizes, que se sentem respeitados, protegidos e verdadeiramente valorizados, que essas pessoas vão ser muito mais produtivas, vão conseguir ter resultados organizacionais muito melhores se cuidarem das suas pessoas, efetivamente, e não apenas em termos abstratos, não é? Só na fachada ou na parede da sala de entrada da empresa, mas que sejam práticas efetivas. E, portanto, pela liderança, indiscutivelmente, mas simultaneamente pela maneira como o trabalho hoje é realizado e como é que as pessoas também o vivem e o experienciam, nomeadamente através da questão relacional. Sendo eu uma académica na área da gestão de recursos humanos, muitas vezes dou exemplos aos meus alunos, por exemplo, quando dou no mestrado, acabei agora a dar a disciplina de sistemas de recompensas, porque é que há pessoas que escolhem manter-se numa organização tendo outra que lhes ofereça um ordenado melhor, por exemplo, melhores benefícios, por causa da relação que têm dentro da organização
com as pessoas com quem trabalham e, portanto, escolhem continuar ali ou porque se sentem valorizados, reconhecidos, realizados, porque se sentem que têm voz e que são parte ativa do processo, sentem-se de alguma maneira a ter protegidos, cuidados, e esse processo, voltamos aos bens relacionais, é hoje também fundamental porque as pessoas procuram um trabalho alinhado com os seus valores, com os seus princípios, procuram realizar-se naquilo que fazem, e eu posso me realizar a ser empregada de limpeza de uma escola, ok? O discurso mais impactante e inspirador que eu ouvi sobre o trabalho, a função desempenhada, foi de uma senhora que é empregada de limpeza numa escola privada ali na Zona da Estrela, em Lisboa. A maneira como ela vê e interpreta e reconhece ela própria o valor do seu trabalho é de tal forma que ela consegue falar do seu trabalho com um compromisso, um empenho, uma dedicação, porque se ela conseguir fazer um bom trabalho e limpar bem as casas de banho e a cozinha e não sei o quê, protege dos vírus e em realidade está a promover a saúde dos professores e das crianças da escola. Portanto, ela conseguiu olhar para a sua experiência profissional de uma tal maneira que ela é altamente uma experiência de realização para ela, não é? E, portanto, não tem a ver com aquilo que fazemos. Quem trabalha, por exemplo, há estudos sobre quem trabalha nos jardins zoológicos, não é? A limpar a porcaria dos elefantes, mas sentir que o que está ali a fazer é proteger as espécies, por exemplo, aquilo que faz preenche e, portanto, quer continuar ali. Então, este processo, conseguir ajudar os trabalhadores a sentirem que aquilo que estão a fazer é contributivo. Fiz uma intervenção numa empresa da PT há uns anos atrás, na área dos sistemas de informação, por exemplo, em que uma das coisas que resultou de uma intervenção que fizemos com os 800 trabalhadores na área da felicidade foi precisamente identificarmos uma percentagem muito elevada que tinha muita vontade que o seu trabalho pudesse ser útil para as comunidades onde estavam e, portanto, diminuir o analfabetismo na área informática, conseguirem ir para as escolas e trabalhar com as crianças e com os professores e ensinar-lhes aquilo em que eles eram especialistas. E, portanto, se calhar são coisas que não são muito difíceis as empresas fazerem, mas que podem ser o suficiente às vezes para levar à retenção e à vontade de ter um trabalho que eu considero significativo, impactante, contributivo e em que eu me sinto importante por aquilo que estou a fazer, porque em vez de ser completamente, enfim, faço uma sombra, exatamente. Muito obrigada, Helena. E olha, ouvindo as coisas que, enfim, os projetos em que está envolvida, a Helena não para, então desde já os nossos parabéns por isso. Obrigada. Só falei de um bocadinho. Um bocadinho. Quando Muita coisa vai dos braços, aí para um bocadinho. Boa. Excelente. Qual é a melhor forma de a seguirmos e de acompanharmos o seu trabalho e os seus projetos? Bom, eu uso sobretudo muito neste momento a página do Facebook da Cátedra e a minha página do Facebook, que uso só para questões profissionais, nomeadamente para esta divulgação dos inúmeros projetos, das palestras abertas. Por exemplo, vamos ter uma palestra aberta no próximo dia 27 de janeiro, um webinar com um grande investigador mundial na área das forças e virtudes de caráter, remoto, o Ryan Hynek, precisamente sobre quais são as forças de caráter que promovem a harmonia e a paz entre as pessoas, por exemplo. É aberto ao público e ainda hoje lá apurei, pus ontem, da sessão da manhã com o Hans Knupp, que vem da Dinamarca, que é a tal sessão presencial. Vou pôr agora a informação sobre este evento, este webinar com este investigador internacional, e sempre que temos
iniciativas de vários tipos, desde convidar as pessoas a participarem nas nossas investigações, que também é muito importante que nos digam como é que se sentem, como é que vivem a experiência, por exemplo, na área da esperança, etc. E, portanto, a página do Facebook da Catra, que é E igual a GPS, que corresponde é o acrónimo Education for Global Peace Sustainability, é igual a GPS, ou na minha própria página, Helena Marujo. Poderão seguir as inúmeras formações gratuitas, iniciativas, trabalhos que as escolas, as empresas vão fazendo, ou mesmo convites para pensar. Temos um projeto ao fim de semana da Cátedra que se chama Apaziguar e que todas as semanas tem um pequeno texto para pensar sobre uma temática que leve a aumentar a paz no cotidiano. E, portanto, a leitura de um texto, a reflexão sobre ele, lá estará, todas as semanas, lá está o texto que eu partilho na minha página, que é também da página enfim, do EGPS. Estamos também no Instagram, mas eu não tenho muitos recursos, portanto, a capacidade de mantermos as redes sociais completamente atualizadas e a nossa página da Catra, por exemplo, o nosso site está infelizmente desatualizado, não temos recursos humanos, ou preferimos usá-los para estar nas escolas, para estar nas empresas, para estar a analisar dados de investigação, mas por aí pelo menos já conseguirão aceder a alguma informação. Está ótimo. Helena, muito obrigada. Ficam então os contactos e estamos ansiosos para continuar a seguir o seu trabalho, está bem? Muito obrigada e obrigada por tudo. Excelente, Sofia. Foi uma conversa muito rica, porque soube fazer as perguntas certas. Sofia, muito obrigada por isso também. E que este trabalho seja útil, porque eu, como funcionária pública, professora universitária no ensino público, sinto mesmo que a minha responsabilidade é estar ao serviço. Muito obrigada por ser. Muito obrigada, Helena.